Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alex, o Eduardo Kukimansky, e sejam muito bem-vindos ao canal Time Road. Hoje eu tinha pensado de fazer um vídeo sobre a ditadura militar, só que daí eu pensei num conteúdo mais educativo e mais, digamos, conscientizatório para o que estamos passando hoje, que é a pandemia de Covid-19. Então eu pensei nessa conscientização utilizando a história. Então vamos falar sobre a gripe espanhola, a história da gripe espanhola. E se você entrou por causa da thumbnail e do título, essas questões da thumbnail e do título eu vou falar mais para frente. Então é muito importante que você que está me assistindo fique até o final desse vídeo e se inscreva no canal aqui embaixo para apoiar o meu trabalho aqui no YouTube como divulgador de história. E além do mais, eu curso história pela Universidade Federal da Fronteira Sul. E vamos pro vídeo. Pois bem, a gripe espanhola, ela foi uma pandemia, uma gripe, como é propriamente dito o nome, que ocorreu entre os anos de 1918 e 1920. Ela tem esse nome de gripe espanhola não porque ocorreu ou se iniciou essa gripe na Espanha, mas sim porque a Espanha, durante a Primeira Guerra Mundial, foi o único país dando transparência sobre essa nova doença, essa nova gripe nos seus jornais. Ficou o nome gripe espanhola por causa disso, em que essa pandemia estava ocorrendo em todos os países da Europa, mas só a Espanha que quis tornar isso a público. Os outros países não queriam que isso fosse a público, por estarem também à beira do fim de uma grande guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola, ela não se originou na Europa e nem na China, mas sim numa potência que estava se surgindo no mundo, que era os Estados Unidos. Sim, a gripe espanhola foi originária dos Estados Unidos e com a Primeira Guerra ela foi levada para a Europa e os países europeus, sendo que a maior onda dessa gripe foi na Europa, em que ocorreu as maiores mortes e também as maiores índices de infecções foram na Europa. Não que nos outros países não tinha essas infecções, tinham. Nos Estados Unidos também tinha muita infecção sobre essa gripe. Aqui no Brasil mesmo tinha muitas pessoas com essa infecção dessa gripe, mas as pessoas que eram infectadas com essa gripe não eram aqui da região de Santa Catarina, porque a região de Santa Catarina não tendo a população muito maior, porque Chapecó, que é a cidade vizinha aqui do meu município, ela foi fundada em 1917. Então, basicamente, não tinha uma população tão densa como nas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo e também de Salvador, que foram as áreas mais afetadas pela gripe espanhola. E também a gripe espanhola, ela teve o seu contágio, a sua infecção levada até a China, em que a China também teve casos de gripe espanhola, o Japão também teve casos de gripe espanhola, infecções de gripe espanhola. Mas eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas quanto a gripe espanhola matou? O índice de morte da gripe espanhola não é tão certo como hoje em dia, porque o índice dessa gripe ela está entre de 10 a 100 milhões de mortos naquela época, em que nós estávamos vivendo numa civilização que tinha ali pelos seus 1, 2 ou até 3 bilhões de habitantes mundiais. Então o índice de contágio aí sim é um pouquinho maior, que foi de 500 milhões de pessoas contagiadas ou infectadas
por essa gripe. Basicamente, uns 50% da população teve a sua vida influenciada por causa dessa gripe. E eu do porquê que a gente pode pegar essa gripe para analisar o futuro, ou nesse caso, o que está ocorrendo agora, a pandemia de Covid-19. A gente pode pegar essa pandemia da gripe espanhola para analisar os cuidados de higiene que ocorria naquela época e também aquelas pessoas que eram contra esses cuidados, que também existiam naquela época. Naquela época existia um grupo chamado os anti-máscaras, em que eles eram contra a utilização das máscaras, salientando que as máscaras daquela época não eram iguais do que a do presente, do que o que a gente utiliza, mas sim as máscaras eram totalmente diferentes do que a gente pensa. Eles utilizavam as máscaras feitas de pano, cobriam todos aqui. E proteger, eles utilizavam muito aquelas tendas de pegar mosquito, ou até mesmo aquelas tendas de apicultor, que eles utilizam para se proteger das abelhas e tudo mais. Eles utilizavam essas tendas para se proteger mais da gripe espanhola. E hoje em dia também ocorre tudo o que eu falei. Tem gente contra a utilização das máscaras, um dos exemplos é o nosso presidente. Tem gente a favor, tenta conscientizar sobre a utilização, sobre campanha de prevenção dessa pandemia que é a Covid-19. Como por exemplo o Átila, que tá volta e meia fazendo lives sobre a Covid-19. As lives dele são boas também, eu posso dizer isso. E também, o que eu posso dizer mais? Proteja-se. Porque o vírus, ele não tem cérebro. Ele não tem coração. Ele tá aí pra matar mesmo. Ele não tem razão, como nós temos. E além do mais, eu já fiz vídeos sobre conscientização da Covid-19 aqui no canal. Um deles foi sobre a utilização do sabonete, que também é um elemento muito importante para a higienização das mãos. Use sabonete, use álcool gel e use máscara. Porque a máscara, ela é o utensílio mais importante para essa pandemia, sendo um dos mais importantes, porque além de prevenir a sua tosse que contagia o outro, e o outro, se estiver com a máscara, também protege ele. Então, usa esse elemento tanto para sair para fora, ir para o supermercado, ir para a farmácia ou ir até o postinho se você precisar. O certo da máscara é usar desse jeito, cobrindo o nariz inteiro, não assim com o nariz de fora, porque você vai pegar o Covid pelo nariz e não assim, ó, que eu vejo muitas pessoas com a máscara no pescoço, ou até mesmo sem a máscara. Então proteja-se. Não custa nada se proteger. O que custa é você que está me assistindo infectar outra pessoa e essa pessoa morrer. Aí você está sendo responsável pela morte dessa pessoa. E além do mais, as pessoas que são assintomáticas também têm que se proteger com a máscara. Porque na hora que você dá aquela coceirinha no nariz e quiser expirar, o vírus está indo junto com esse expiro e contagiando outra pessoa. Tudo isso que eu falei é compreensível de se utilizar a gripe espanhola para comparar o presente, porque tem um autor que a gente utiliza muito, que é
Theodor W. Adorno. Ele fala, uma das obras dele, ele fala sobre Auschwitz. Para quem não sabe o que foi o Auschwitz, foi um campo de concentração, um dos maiores campos de concentração da Alemanha nazista, e em que ele fala que o papel dos historiadores, o papel do ofício e o professor de história é ensinar Auschwitz, é ensinar o nazismo, é ensinar a ditadura civil militar, para que no futuro a gente não possa cometer os mesmos erros do que os nossos antepassados. Então, basicamente, ele se utiliza da História Magistra Vitae, só que além de si próprio, a gente está pensando no coletivo. É no âmbito coletivo que as coisas ocorrem, como, por exemplo, o nazismo, como, por exemplo, a ditadura civil-militar, como, por exemplo, o Holocausto. É no coletivo que isso ocorre, porque são grupos que fazem essas ações, essas coisas ocorrerem. O nazismo não foi só o Adolf Hitler, foram um grupo político que, além de ocasionar a Segunda Guerra Mundial, ocasionou o Holocausto. A ditadura civil militar aqui no Brasil também foi um grupo, não foram só os militares. Foram os militares, foram os empresários daquela época, foram também as pessoas que têm aqueles pensamentos de ricos, mas não são pobres. Então, por isso do civil. E ensinar sobre a gripe espanhola no contexto atual é totalmente compreensível. Há quem diga que não, mas é totalmente compreensível ensinar a gripe espanhola no contexto atual. Então, tchau, até o próximo vídeo, e eu peço para vocês se inscreverem no canal aqui embaixo,